Olá pessoal, Rodrigo Ceciliano novamente, consultor em marketing de incentivo. O tema de hoje, nós vamos tratar aqui no vídeo, nessa reflexão, é como saber se uma campanha de incentivo ela foi bem feita. Muita gente acha que uma campanha de incentivo ela foi bem feita porque bateu a meta ou distribuiu o prêmio, e na verdade não é bem assim que acontece, né? Isso é resultado, não é avaliação. E hoje a ideia aqui é mostrar como eu avalio se o incentivo ele foi bem estruturado ou não. E só um pouquinho aqui de contexto, o porquê desse vídeo, né? Foi baseado aí no comentário aí do grande Edson Suster, que é um cara fera aí de planejamento estratégico. No vídeo que eu publiquei sobre piloto automático nas campanhas de incentivo, ele questionou, né, sobre como a gente pode avaliar melhor o histórico ou saber se estamos fazendo corretamente, executando uma campanha de incentivo. Então, baseado nisso, né, eu respondi lá para ele, tá um comentário ali por texto, mas acabou gerando esse insight e eu acabei eu resolvi trazer aqui para essa reflexão ali em voz alta, né, em vídeo, para a gente poder debater e refletir sobre esse tema. E aí, só um pouquinho antes de entrar aqui no desenvolvimento, né, de como que são feitas essas avaliações, essas análises, um pouquinho de contexto rápido. Hoje, o que o mercado olha, né? E aí ele olha prêmio, o que está sendo premiado, o volume de premiação, né, qual que é a verba de premiação, e também, às vezes, olha o ranking final. Muitas campanhas são por ranking, né? Trabalho bastante aí com distribuidor e tal. O pessoal geralmente acaba fazendo muita campanha baseada em ranking, então vai olhar o ranking final ali para ver quem que atingiu, se foi bacana ou não. Mas como eu já antecipei, isso é só um resultado, não é uma avaliação. E aí, quando a gente olha para o contraste disso tudo, hoje quase ninguém avalia, primeiro, a questão do comportamento, o aprendizado que aquela campanha gerou ou deixou, e a sustentabilidade, né? Aquela ação, ela é saudável? A gente consegue manter aquele processo, aquele comportamento sem novos estímulos, né? Uma coisa que a gente bate muito na tecla é que um dos maiores e melhores benefícios do incentivo é o seu residual. Então, a gente vai trabalhar aqui agora nesse vídeo, serão 3 blocos ali para poder fazer uma análise em cima de uma campanha. E aí o que acontece? E aí a gente acaba repetindo campanha sem saber por que funcionou, ou principal, por que não funcionou, né? Quando a gente só olha a premiação distribuída, eu tive um caso aí no ano passado de um cliente de uma parceira, né, que assumiu uma área de marketing de uma indústria automotiva, em que o comercial rodava as campanhas e o pessoal premiava por peça vendida. Então não tinha nenhuma análise sobre a questão da mecânica, aquela questão do comportamento que queria ser inserido ou que queria ser ativado ou motivado dentro daquela campanha para a força de vendas do distribuidor. Enfim, uma série de análises que tem que serem feitas para que a gente realmente consiga entender, ou olhando o histórico do que já foi feito para poder melhorar, ou o que já está sendo executado, onde é que a gente precisa calibrar ali as coisas para atingir um resultado importante. Então, nessa análise aqui, nesse modelo que que eu vou mostrar, são 3 blocos, tá? O primeiro bloco que eu olho, que eu costumo olhar, é a mudança de comportamento. Essa aí geralmente a chave ali de uma campanha bem estruturada é a questão do comportamento. E aí nós temos
3 perguntas chaves, tá? Que você pode fazer e geralmente eu acabo olhando. Primeira, teve mais participantes ativos durante a campanha ou no histórico dela? Segundo, o engajamento cresceu ao longo do tempo ou foi só um pico ali no lançamento ou na parte da premiação? E premiação, vamos colocar um asterisco, porque dependendo do formato, acaba nem tendo esse pico. Só para contextualizar, quando a premiação é feita em dinheiro, em cartão, ou o prêmio demora a ser pago, geralmente o pessoal acaba nem lembrando do que foi aquela campanha. Então, só esse breve asterisco aqui, né, dentro dessa explicação. E o terceiro é, o conteúdo da campanha, ele foi consumido ou foi ignorado? E aí, quando a gente fala de conteúdo, estamos falando de mecânica, né? O pessoal baixou, leu, não leu aquela mecânica, a questão do regulamento daquela campanha e também treinamento, né? Se houve esse treinamento ali. Então são coisas que eu costumo olhar muito, se o conteúdo ele foi consumido ou não. Essas 3 perguntas acabam trazendo um pouquinho ali insights sobre o comportamento que foi modificado ou não dentro da campanha, e aí você consegue formular melhor essa tese. Então a questão é, se o comportamento ele não muda, o incentivo ele só empurrou o resultado, né? Ele não ativou, ele não alterou esse comportamento. Então a gente fecha aqui com esse primeiro bloco, essas 3 perguntas-chave ali, para poder entender realmente essa mudança de comportamento. Bloco 2. Costumo analisar 2 pilares da campanha. O primeiro pilar é o engajamento. Então aí a gente vai olhar acessos, quantos acessos houveram, acessos únicos, quem está voltando, quem não está. Então mostra muito nos acessos essa questão do engajamento. Mais uma vez, o consumo de conteúdo, né? Dos conteúdos que foram disponibilizados, estão sendo consumidos? Não estão? Então a gente tem que olhar bastante essa parte. E também a resposta à comunicação, né? Você colocou um banner, por exemplo, houve cliques, você disparou um e-mail marketing de comunicação, qual que foi a taxa de abertura, qual que foi o tempo de leitura. Então são essas métricas que a gente consegue olhar nessa parte ali do engajamento, já começa a trazer esse entendimento melhor. E o segundo pilar da campanha que eu faço essa análise é na premiação. O quanto que aquela campanha foi planejada distribuir de prêmio e o quanto foi realmente efetivado dessa premiação distribuída. O padrão de resgate, né? Então qual que é o padrão? O que o pessoal tá mais resgatando? Se tem o pessoal que está juntando pontos, o pessoal que já resgata rápido, serviços, produtos financeiros, complemento no cartão, enfim. Tem uma série de fatores ali em que a gente consegue olhar melhor esse padrão de resgate. E o terceiro é o tipo de prêmio escolhido, né? Como eu já antecipei. Então, cartão, voucher físico, voucher digital, alguma categoria de prêmio, isso vai mostrar muito um padrão ali do público, né? Que a gente está trabalhando e que a gente precisa ativar melhor na campanha. E aqui, quando a gente tem esses 2 olhares ali para esses 2 pilares, aqui você começa a entender como o incentivo ele foi usado e não só quanto custou, né? Então essa análise permite esse entendimento mesmo
de como que o incentivo está sendo utilizado ali pelos participantes na campanha. Então a gente fecha aqui o segundo bloco, né, que é esse bloco aqui analisando os dois pilares da campanha, que é engajamento e premiação, que já ajuda nesse entendimento de como o incentivo foi utilizado. E agora a gente vai para o bloco 3, que é a análise por clusters. Então, na verdade, ela é uma regra 20-60-20. Eu tenho um vídeo aqui no canal de 2019, quando eu comecei a me aventurar aqui no YouTube, que traz essa regra, né? Eu comecei a entender essa regra através de uma certificação que eu fiz no IMEI como profissional de incentivo. Só um breve parênteses aqui, o IMEI é a Associação de Incentivo Norte-Americana. Eu fiz essa certificação lá em 2018 e lá ele trazia essa regra 20-60-20 para poder fazer essas análises, né? E sendo bem sincero, é uma regra muito utilizada nos Estados Unidos, e eu não lembro direito, né, mas eu tenho uma leve suspeita que o Jack Welch, lá da GE, usava isso, porque ele falava ali dos 20% ali de retardatário, a galera que não está performando, e que ele usava nessa parte para poder trocar os funcionários da GE, e foi um dos pilares dele de reconstrução aí da GE. Então, só um breve histórico aqui de mercado sobre essa regra. E qual que é a premissa dela, né? Quando você olha todo mundo como média, você acaba não enxergando nada, né? Então, você está olhando ali só a média do que está sendo, e a média vem de medíocre, né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas aquele desempenho médio. Então, o que essa regra ela faz, né? Como que a gente parte dessa análise ali em cima desse modelo? Então, ela vai ter ali os top performers, né? O pessoal ali, 20% que já faz a performance ali de top, de excelência, de grandes entregas. 60%, que é a base ali, a média, que são os medianos, é o pessoal que está na média, e aqui é o grande pulo do gato. Quanto mais você conseguir levar da média para o top, melhor o seu resultado. Então é como se fosse um raio-x mesmo que você faz, e você vai identificar ali esses padrões. E aí, por último, a gente tem a galera que não reagiu naquela campanha, os retardatários, né? E aí tem várias possibilidades. Pode ser um pessoal novo, de empresa, um pessoal que não está familiarizado, às vezes, com o produto. Eu falei desse modelo junto da Mariana Contessoto num podcast que eu fiz com ela, né? E aí a gente comentava sobre isso, né? Vendedores novatos, para o pessoal veterano. Você pode ter ali categorias ou linhas de produtos que o pessoal é mais especialista em do que outro. Só que no frigir dos ovos a questão esse modelo de análise ele vai permitir você enxergar realmente cada grupo. Então isso faz muita diferença. E aí, quando o incentivo está bem estruturado, ele vai permitir uma ação diferente para cada grupo. A partir do momento que você já identificou quem é quem, você pode realmente personalizar para aquele grupo essa parte do incentivo. Seja numa comunicação da mecânica, numa comunicação de premiação, tem várias formas ali de ativar e de fazer esse trabalho. Então, finalizando esse bloco 3, a ideia aqui da análise por clusters é realmente entender o público,
como é que ele está posicionado ali na campanha, para que a gente possa desenvolver ações que vá de encontro a essa necessidade dele. E aí, para fechar, né, fechamos aqui o bloco 3, o fechamento desse vídeo e a tese que eu estou construindo é: quando a campanha deixa aprendizado sobre comportamento e não só o relatório de prêmio, normalmente o incentivo, nesse caso, ele foi bem pensado. Então, voltando lá, conectando com a primeira parte, com o bloco 1, a questão do comportamento, né? Que é o principal norte que a gente tem que utilizar ali para poder desenvolver e o incentivo. E aí, assim, para finalizar, se o incentivo ele não deixou aprendizado, seja sobre o comportamento do público, seja sobre o padrão de premiação, de resgate, engajamento, você rodou só mais uma campanha. Então, essa é a parte final, né, que eu gostaria de deixar como recado. É isso. Então, a gente olhar cada campanha como uma pequena aprendizagem, um microaprendizado, que de pouquinho em pouquinho, a teoria do 1% a cada dia, a gente vai conseguindo ir ajustando, né, as coisas que precisa na campanha, até a gente conseguir chegar na excelência que a gente precisa e que a gente quer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe mais comentários, né, assim como o Edson fez lá e acabou gerando esse vídeo aqui, né? Esse insight acabou sendo criado a partir dessa pergunta, essa reflexão. Será um prazer aqui a gente discutir aí cada vez mais o incentivo, as nossas ações, as campanhas, e ir melhorando e crescendo juntos. Obrigado, fico por aqui, até uma próxima.